Boa noite a todos. Sejamos mais uma vez muito bem-vindos a esta abençoada casa que tão amorosamente nos acolhe a encarnados e desencarnados, famintos e sedentos que nos encontramos pela saudade do nosso amorável, inesquecível Jesus de Nazaré. E todos nós, nesta noite, nós estamos tendo o privilégio, a oportunidade bendita de reencontrarmos com o médico de almas, pastor das ovelhas, o pedagogo por excelência que nos ensinou, nos ensina e nos ensinará sempre. É com muita gratidão e alegria no meu coração de poder estar aqui junto com vocês, para a gente poder estudar um pouquinho deste evangelho chamado amor. Lembrando, os nossos irmãos se encontram conectados conosco pelos fios invisíveis do amor, se encontram nos seus lares, também em sintonia, buscando todo esse medicamento que a espiritualidade Jesus, nossos anjos guardiões, prepara para todos nós. Antes de nós adentrarmos o evangelho, eu queria pedir do fundo do meu coração que vocês me perdoem pelo meu atraso. Contratempos acontecem, mas eu vim com o maior amor e o maior carinho do mundo. E já que nós vamos falar de bem-aventurados que são misericordiosos, quando nós somos convidados a refletirmos um pouco sobre o capítulo 10, aonde diz Jesus sobre o perdão das ofensas, e sobre misericórdia. O que eu queria deixar é dizer assim: eu cheguei realmente atrasado, e nós não podemos esquecer de uma das frases de Jesus, quando ele vai nos convidar, todos nós, na condição de trabalhadores da última hora. Não importa se nós chegamos primeiro, depois, o último, o importante é nós chegarmos. Chegarmos onde, Shaolin? Na boa vontade de transformarmos o outro, sim, somente pelo nosso próprio exemplo. Transformar o planeta onde estamos inseridos, sim, através de mim, da minha conduta moral, do meu exemplo. Porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasa. Quando falavam para o Chico Xavier assim: mas eu já estou muito velho para ficar trabalhando, entregando cesta, fazendo caridade. E o Chico dizia assim: é esses que tem que trabalhar mais para a morte tirar o atraso. Então, sempre é tempo, todos os dias nós somos convidados, não é assim? E o capítulo 10, de forma brilhante, nós todos aqui conhecemos uma passagem belíssima, que nos traz inúmeros ensinamentos. Mas a gente conhece esse episódio até no momento, e aí a gente fica perguntando, que eu tinha dúvida, o que aconteceu depois com aquela mulher adulta. Todo mundo que lembra, quando Jesus estava ali pregando, aquela multidão, quando os fariseus, eles doutores da lei, eles fazem exatamente o seguinte: eles trazem aquela mulher e eles chegam ali e eles vão tentar Jesus, como eles já haviam tentado tantas outras vezes. Eles queriam muito naquela época que Jesus entrasse em contradição com aquilo que ele estava pregando. Mas Jesus era pedagogo por excelência, conhecia e conhece os nossos corações. E aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, com aquela mulher naquela condição de humilhação, eles perguntam para Jesus: Senhor, estava chamando Jesus de Senhor por quê? Porque reverenciava, porque acreditava, porque queria seguir? Não, porque por deboche.
E eles colocam Jesus numa sinuca de bico. Quando eles dizem a Jesus assim: Senhor, esta mulher foi pega em adultério. A lei mosaica pede de que elas sejam apedrejadas. Muitas vezes aquelas mulheres, elas são apedrejadas até a morte, até o desencarne. Imaginemos nós, se Jesus dissesse naquela hora, naquele momento assim: não, ela foi pega em adultério, taca a pedra nela, apedreja. Jesus estaria fazendo o contrário da lei de amor que ele estava semeando em nossos corações, não é isso? Mas se Jesus também falasse: não vai condenar e não vai apedrejar, Jesus estaria indo contra a lei de Moisés, a lei mosaica. Talvez se Jesus fizesse isso, ali mesmo talvez eles já o crucificariam. Jesus, naquela serenidade, escreve alguma coisa e diz assim: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. O Evangelho fala que os mais velhos saíram primeiro, depois os mais novos. Eles estavam com as pedras nas mãos a serem atiradas. Por que os mais velhos saíram primeiro, Shaolin? Porque os mais velhos, eles já tinham uma experiência de vida naquela existência maior. Consequentemente, muito provável que eles já tinham equivocado, transgredido as leis divinas, já se autopuniam pela lei divina estar na consciência de que eles não tinham autoridade moral para apedrejar ninguém. E aí eles saem um a um. Jesus olha para aquela mulher com tamanha piedade e diz a ela: onde estão os teus acusadores? Eles não me condenaram. Eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Jesus usou de misericórdia somente. Jesus não libertou ela do ato, da vida, das consequências. Jesus não absolveu ela das consequências. Não. Jesus não julgou. Jesus acolheu. Jesus amou, assim como nós temos que amar aqueles que convivem conosco, sem julgamento, sem condenação, sem crueldade. Até esse momento nós sabemos. E aí a pergunta que eu sempre tinha comigo era, o que aconteceu com essa mulher adúltera após o episódio dessa humilhação? Em nenhum dos evangelhos consta essa informação, nem no evangelho de Mateus, nem de Lucas, nenhum deles. Mas Amélia Rodrigues, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, num livrinho muito pequeno e muito fino, chamado Pelos Caminhos de Jesus, vai narrar para nós o que aconteceu com aquela mulher e outros episódios que não constam nos evangelhos, que constam nesse livro. Imaginemos nós hoje o quanto a sociedade julga quando acontece algo parecido. Imaginemos há mais de 2000 anos atrás. Aquela mulher, ela estava fadada, condenada à solidão. Quando ela passa por aquela humilhação, atordoada por tudo que havia acontecido, ela tinha sido humilhada, passou medo, passou sofrimento do que poderia acontecer com ela. Ela sai, ela decide procurar onde Jesus estava. Jesus era um pastor itinerante, dormia na casa de um, fazia refeição na casa do outro, não era assim? E ela então vai tentar descobrir onde Jesus estava, e ela descobre. Ela fica tão imantada pelo amor de Jesus, quando ela sai vagando, andando a esmo, que ela fica triste pelo episódio, mas ela fica contagiada pelo magnetismo do amor de Jesus. E naquele momento ela fica pensando, ela não tinha para onde ir, ela não tinha mais um lar,
Ela não tinha mais ninguém, um ente querido, uma família, alguém que pudesse apoiá-la. Ela estava fadada, condenada, pela lei que julgava. E ela então decide até encontrar Jesus. Quando ela encontra Jesus, ela chora copiosamente pelo Mestre. E Jesus acerena o coração dela. E ela então decide relatar a Jesus o que havia levado ela a cometer aquele delito do adultério. E ela diz para Jesus que muito logo, quando ela havia contraído o matrimônio, o marido dela deixava ela todas as noites, sozinha, e ela sentia muita solidão. Algumas noites ele ia para jogatinas, outras noites ele ia ter com outras mulheres. Na solidão, no abandono, eis que surge um galanteador. E o galanteador foi insistindo, e aí ela disse a Jesus que chegou um momento que ela não conseguiu ceder àqueles galanteiros. E ela pede para Jesus que ela queria seguir o Mestre a partir dali. Jesus diz a ela que não, que Deus ofereceria a ela um convite, e se ela assim aceitasse, ela teria um trabalho belíssimo no bem, na caridade, no amor ao próximo a desempenhar. Ela não segue Jesus. Passaram-se 10 anos na estrada de chofre, uma humilde casebre, uma casinha uma choupana muito pobre. Ali havia uma mulher com traços de sofrimento causado pelo tempo, mas notava-se também uma beleza ímpar. Havia e notava-se que era assim uma mulher, havia sido uma mulher muito bela. Aquela mulher acolhia todos aqueles que ali passavam, moribundos, aleijados, renegados, doentes, coxos, aleijados, excluídos, aqueles que mais sofriam. Ela acolhia no seu humilde casebre, oferecia caldo revigorante e apresentava Jesus. Até que certa noite, um homem bate à sua porta. O homem estava com aparência de maltrapilho, sujo, mal vestido, magro, com aspecto não muito feliz. Ela então acolhe aquele homem tarde da noite. No primeiro momento ela não reconhece aquele homem, e aquele homem também não a reconhece de imediato. Ela oferece caldo e apresenta Jesus àquele homem. Quando ela percebe nitidamente que aquele homem que ali estava era sim o seu marido adulto, e ele reconhece que ela era a esposa que ele havia colocado na condição, que ela havia vivenciado. E ele relata a ela que ele também encontrou o Mestre, mas por ainda dificuldade, não acreditou na boa nova e escolheu não seguir e não praticar Jesus. Teve oportunidade. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Shaul, então Deus escolhe um e escolhe o outro. Não, Deus não age com parcialidade. Nós precisamos entender que é muitos os chamados e poucos aceitam o convite. Não é assim? Todos os dias nós somos convidados, desde quando nós abrimos os olhos na condição de presente, de uma nova oportunidade, e nós somos convidados, e às vezes a gente recusa a oportunidade. Trabalhadores da última hora.
ela aceitou o convite, ela praticava Jesus. E aí o que nós precisamos entender de tudo isso, Shaul? Quantas vezes nós ainda, há mais de 2000 anos, ainda estamos atirando pedras uns nos outros, pedras de intolerância, pedras de desamor, pedras de ódio, de repulsa, de ignorância, de julgamento, quando nós nos achamos melhores do que o outro ou os outros. Quem somos nós? Jesus, na envergadura moral, um espírito de maior escala evolutiva que já esteve aqui entre nós, percebendo aquilo que aquela mulher estava sendo condenada, julgada, ele usa de misericórdia. É isso que nós estamos precisando hoje mais do que nunca, de sermos misericordiosos onde nós quer que estejamos. É no trânsito, quando alguém nos testa, quando alguém nos fecha, quando alguém nos desafia, quando alguém nos xinga, né? É ali, naquele momento que nós somos testados a pagar com a mesma moeda, a arremessarmos pedras, nós pararmos, respirarmos e pensarmos: se fosse Jesus, o que ele faria? Nós podemos escolher, meus amados irmãos de Jornada Bem. A escolha é nossa. No Evangelho vai nos dizer que a enxada serve para quê? Para plantar. A enxada serve como instrumento. Mas a enxada também pode servir como uma arma. Porque se eu quiser matar o outro ou os outros com uma enxada, isso é possível. A escolha é nossa. O problema não é a enxada, o problema é quem está segurando a enxada. E nós precisamos pensar que existe a lei de causa e efeito. Todos os dias nós semeamos essas sementes lançadas ao solo da vida, da existência. Essas sementes, elas irão germinar. E aquilo que nós semeamos, nós iremos colher. Aquilo que nós fazemos de bom, nós iremos colher. Tem como colher rosas quando plantamos espinhos? Não tem. Então, se nós não podemos julgar, e hoje mais do que nunca, naquele momento, naquele episódio, aquilo acontecia uns olhando para os outros. Se eu estivesse lá, talvez eu estava. Ana Cláudia não, porque já era espírito evoluído. A Lília menos ainda, porque a Lília é dirigente do sem espírito, já é mais evoluído que nós todos. Aí que se engana, né? Somos mais cobrados. Somos mais cobrados, né? A gente tem entendimento. Se nós temos mais entendimento, a gente tem uma responsabilidade, um compromisso maior. O outro não entende, eu entendo. Então quem tem que ser mais, usar de mais misericórdia? Não é eu, né? Como que é? Alguém diz alguma coisa? Pode ser. Conhecimento não é por acaso, aumenta a nossa responsabilidade. Ali naquele momento estava eu, Ana Cláudia, junto. Eu veio poupar, Ana Cláudia é minha vizinha. As cidades na época não eram tão grandes, não é assim? Nossa, e agora? Peraí, Ana Cláudia, deixa, agora arrebentei. Ana Cláudia está aqui na minha frente. E aí eu me acho, quando eu falo, o primeiro ouvido que ouvem são os meus. Mas a gente acha no direito, porque não está vendo o outro. A pedra, as pedras que estamos arremessando, nós acreditamos que não estão atingindo, que não está doendo, que não está impactando no outro. Tá.
talvez mais do que o ato, a cena, o ridículo, a humilhação daquela irmã nossa. Porque quantos iam ver, quantos viram aquela mulher? Aqueles que ali estavam. Quantos irão ver numa rede social? Nós expomos o outro ou os outros ao vexame, ao ridículo, à vergonha, à desonra, ao desrespeito. E aí? A pessoa que está do outro lado, qual é a fragilidade daquele irmão nosso? Está equilibrado? Está saudável ou está doente? Está com o emocional, psicológico são? Ou está com uma doença psicossomática? Com um transtorno? Com uma depressão? Com um pânico? Se sentindo a criatura mais ingrata do planeta? Já no fundo do poço. Para que nós vamos afundar um pouco mais? Para que nós vamos enviar tantos dardos envenenados? Se nós sabemos que isso não é caridoso. Muitos de nós aqui já vimos aquela expressão, uma maneira de mostrar quando nós falamos de misericórdia e de condenação, né? de julgamento, de falta de perdão. A gente ouve muito isso, né? Essa imagem. Quando eu aponto o dedo para a Ana Cláudia, tem um apontado para ela, mas tem quantos para o Shaolin? 3. Vou fazer muito assim no meu dedo tudo torto. No tio de guerra eu ia fazer continência, ficava assim. Um para o outro, 3 para mim, tem um para cima. Muitas vezes a gente diz o quê? Esse para cima é para Deus. Ótimo, não está errado. Mas a gente precisa fazer uma ressalva. Aonde estão gravadas as leis divinas? Alguém que pode responder? Na Cláudia fez só assim, ó. Não precisa responder, né, Lívia? Na nossa própria consciência. Por isso que quando a gente faz, está no livro dos Espíritos, quando a gente faz algo certo, bom, justo, a gente sabe que a gente está recompensando. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Não é assim? Por que a gente sabe? Porque nós sabemos que tem as leis divinas que estão gravadas, que a nossa consciência pesa. Agora, amanhã, o ano que vem, talvez não, mas no momento, essa semente chamada consciência aflora. E é nesse momento do aflorar de consciência, aqui ou de lá, que nós muitas vezes vamos nos sentir com consciência pesada, com remorso de ter podido ter feito e não fez coisas boas, de ter tido a oportunidade de não ter feito a feiura, e muitas vezes ainda por falta de misericórdia, de caridade comigo mesmo, eu escolhi fazer. Não importa o outro vai suicidar depois do que eu fiz, o problema é dele, lê do engano, o problema é nosso, né? Então, está apontado para cima, esse para cima é para Deus, que na realidade as leis divinas, as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então esse para cima é a nossa própria consciência. No capítulo 10 tem lá o arqueiro e a trave no olho, né? Quando a gente enxerga, a gente não enxerga uma trave, é o cisco, né? O arqueiro e o cisco. O arqueiro é uma trave. A gente enxerga um cisquinho no olho do outro, defeito do outro, e o nosso defeitão a gente não vê, porque a gente está apontando o quê? 4 dedos, vira até o outro lá, né? A gente já aponta os dedos tudo lá. Eu gosto de uma historinha para ilustrar, eu acho que eu já contei aqui, daquela senhora. A cozinha dela era alta, a casa dela, né, no andar de cima, tinha um blindex
uma janela muito grande, de vidro, blindex, e aí ela sempre ficava reparando a casa da vizinha, sempre ficava reparando, olhando tudo. E aí um dia ela chegou com o marido dela de manhã, ela disse assim: ah, marido, você reparou já? A vizinha que morava aí deve ter mudado, porque agora a vizinha que está morando aí, ela é porca, ela não sabe nem lavar um lençol, olha as roupas dela como estão encardidas, amareladas, olha os lençóis. Todo dia de manhã ela acordava e falava isso para o marido: olha, marido, essa mulher não aprende a lavar uma roupa, olha que as roupas encardidas. Um dia ela acordou pela manhã, quando ela olha pelo vidro, pela janela, pelo vidro, ela falou: nossa, vizinha, esposa, a vizinha porca deve ter mudado, já deve ter mudado o outro. Olha como as roupas dessas que mudou são brancas, alvas, limpas. As roupas estão brancas, estão lindas. O marido olha para ela e fala: não, mulher, a vizinha não mudou ninguém, não chegou ninguém aqui da casa ao lado, é a mesma vizinha de sempre. Eu apenas acordei um pouco mais cedo e eu lavei a nossa janela pelo lado de dentro. Às vezes o problema, a ignorância, a crueldade não está no mundo. Muitas vezes a gente precisa parar, pensar, refletir e se colocar no lugar do outro e lembrarmos do que nós já dizemos aqui há pouco. Se fosse Jesus, o que ele faria? Se nós perguntarmos isso para a nossa própria consciência, em todas as situações, das mais adversas, pode, assim como Jesus foi testado naquele momento e em tantos outros, se naquele momento nós pensarmos, se fosse Jesus, o que ele faria, nós evitaríamos com toda certeza anos, séculos, milênios de ódio, de obsessão, de ficar sem falar com o outro, de o outro querer fazer coisa ruim com a gente. A gente precisa olhar para nós mesmos, e isso o quanto antes nós pudermos. Nós estamos inseridos numa sociedade hoje que nós percebemos todos os dias o quão distante está de misericórdia. Pessoas matam por tão pouco, e a gente precisa pensar exatamente o que nós estamos fazendo de nós mesmos, do nosso tempo. Chico Xavier, tem uma frase do Chico, para a gente já ir finalmente, para a gente encerrar. O Chico disse de forma brilhante, maravilhosa: aos outros eu dou o direito de ser como são, e a mim o dever de ser como devo ser. O que está faltando? Nós já conhecemos a teoria, assim como os fariseus de ontem conheciam o Pentateuco, a lei mosaica, de ponta a ponta na ponta da língua. Por que os fariseus, os doutores da lei, eles eram considerados hipócritas? Porque eles falavam uma coisa e faziam outra, né? Nós temos que ter um cuidado muito grande. Desculpa a força das palavras. Os primeiros ouvidos que ouvem são os meus. Nós temos que tomar um cuidado muito grande de nós, talvez, há mais de 2000 anos já se passaram, de nós talvez estarmos sendo os fariseus de ontem. O que está faltando é nós colocar a mão na massa, é nós sermos exemplo, é nós sermos para o outro misericordiosos. Shaolin, você falou muito das pedras que nós arremessamos e as pedras que nós recebemos. Isso acontece? Como é que nós reagimos com essas pedras que são arremessadas contra nós? Qual é o nosso sentimento naquele momento?
Em que tomada nós nos conectamos? Na positiva ou na negativa? Até que ponto aquelas pedras que nos chegam nos leva ao desespero, à revolta, ao ódio, a devolver as pedras? Até que ponto que aquelas pedras chegam de alguém que a gente ama muito e que a gente não tem coragem de arremessar naquele, e por falta de caridade, de misericórdia, nós muitas vezes arremessamos no outro ou nos outros que não tem nada a ver com a situação. Nós não devemos permitir que estas pedras cheguem em nós e se multipliquem. Nós precisamos utilizarmos destas pedras para construirmos a cada minuto, milésimo de segundo, o degrau através do amor, da misericórdia, para que nós assim possamos irmos lentamente, passo a passo, na condição de seguidores do Cristo, para nós sermos exemplo e exemplificarmos o mesmo amor que Jesus utilizou com aquela mulher condenada, julgada, maltratada, arrastada pela sociedade da época. E a gente encerra lembrando a misericórdia infinita de um homem chamado amor, Chico Xavier. Quando uma mulher procura o Chico, e ela diz ao Chico, depois daquela fila gigantesca, ela pergunta: Chico, macumba pega? O Chico olha com tamanha misericórdia, serenidade, doçura de alma e de espírito, olha nos olhos delas e devolve a pergunta em forma de pergunta aberta. Minha irmã, se na parede do teu lar existir um buraco e alguém arremessar uma pedra, essa pedra entra? Sim, Chico, entra. E se na parede do teu lar não tiver um buraco, alguém arremessar uma pedra, a pedra entra? Não, Chico. Pois disse bem, minha irmã. O buraco no seu lar é você. Somos nós mesmos que vamos permitir existir ou não, abrir portas para as pedras ou não, através da nossa conduta reta, no bem, no amor, na misericórdia, na caridade, desinteressadamente. O buraco só estará na condição de receber pedras, se nós assim permitirmos. Todos nós, absolutamente todos, encarnados, desencarnados e aqueles que nos ouvem, conectados pelo amor, todos nós, tenham plena consciência disso. Ao sairmos daqui, com o mesmo amor imantado naquela mulher adúltera, aquele amor que envolveu o espírito, corpo físico, perispírito, um amor que é sereno, um amor que dota de misericórdia. Nós estamos sendo banhados, envolvidos numa atmosfera de uma proteção
E em cada uma de nossas mãos, nesse exato momento, está sendo colocada uma rosa branca, assim da cor da túnica de Jesus, na beleza, na leveza, sobretudo no perfume desta rosa, para que nós, ao sairmos daqui, para que aqueles que se encontram em casa, quando o nosso Evangelho da noite terminar, nós lembrarmos de oferecermos a todos aqueles que se depararem conosco um pouco deste perfume desta rosa, porque já nos diz a música, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas e não pedras. Que Deus de Jesus, na infinita misericórdia, conectados conosco sempre, possa utilizar-nos onde quer que nos estejamos, na condição de instrumentos do amor de Jesus. Que os trabalhos da noite, os tratamentos que irão acontecer aqui, à distância, transcorram na mais perfeita harmonia. Gratidão, gratidão, gratidão. E gratidão ao Reginaldo, que enquanto eu não pude chegar, abrilhantou com certeza aí com as belíssimas músicas, Essas palmas foram para Jesus, para o Shaolin, porque eu sei que você teve gratidão por eu ter vindo, embora passando um aperto, mas a espiritualidade vai abrindo semáforo, vai tirando carro na frente, sabe? É assim que funciona. Quando a gente coloca à disposição do Cristo, as coisas acontecem. Por isso, instrumentos. Como eu sei que você, tanto quanto todos aqui, teve consideração, eu fico grato. Então essa salva de palmas foi para Deus, para Jesus, para nós, para o Shaolin. Então vamos bater uma salva de palmas mais forte.